de volta à nossa programação. Que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos agora meditar na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Eu estou com a Bíblia aberta precisamente no livro de Romanos, capítulo 6. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Hoje eu vou falar sobre o pecado. O pecado é uma artimanha criada pelo mal para tirar as pessoas da presença de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, uma coisa que o inimigo usa, o diabo usa, para tentar derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o pecado. A palavra pecado, para você entender, ela significa errar o alvo. Ou seja, qual é o alvo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? O alvo é a salvação. Então, quando há o pecado, a pessoa perde aquela pureza, a santidade. E aí o pecado mancha a vida da pessoa. E Deus nos chamou não para sermos manchados. Deus nos chamou para sermos purificados. Então, para você entender acerca do pecado, como fazer para vigiar, para vencer o pecado, você precisa disso aqui, da palavra de Deus. Você precisa de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. E também precisa vigiar para que você não caia nas artimanhas do diabo. Vamos ler a palavra. Diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui está declarando que nós devemos vigiar para vencermos o pecado. E qual é o sinal que a pessoa ela quer vencer o pecado? Ela quer sair dessa maldição espiritual que é o pecado. É o batismo. Por isso que nós batizamos as pessoas que estão arrependidas, que querem uma vida nova, e nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, as atitudes que outrora a pessoa tinha, porque ela não andava com Jesus, ela andava com o próprio mal. E uma vez que ela decidiu se entregar a Jesus Cristo, ela vai passar a andar de acordo com a vontade de Deus. Minha irmã, meu irmão, eu tenho uma declaração para lhe fazer agora. Se você andar com Jesus, você tem tudo para vencer. Agora, se você escolher andar com o mal, você tem tudo para perder. Agora você vai escolher. Eu creio que vocês estão andando com Deus. E aquele que andar com Deus vai andar em santidade, em obediência. E não vai ter tempo para pecar. Preste atenção. Quando a pessoa está ocupada com a santidade de Deus, ela não tem tempo para se ocupar com a imundícia do diabo. Ó que palavra forte Deus me deu agora aqui.
Quando a pessoa está ocupada com a santidade de Deus, ela não tem tempo para cair na imundícia do diabo. Tome posse dessa palavra profética e ande com Deus, porque Deus é contigo. Sabe por que o inimigo, o diabo, está com raiva de você? Porque você anda com Deus. Sabe por que existem pessoas que se levantam para tentar lhe destruir? Pessoas na família, pessoas no vínculo de amizade. Por que tem gente que tem ódio de você, tem raiva de você? Por que tem gente que faz de tudo para tirar você da presença de Deus? É porque você está vivendo em santidade. E a santidade incomoda quem anda na mundícia, quem anda na maldade, quem anda na promiscuidade, quem anda fazendo as porcarias e as besteiras. Por isso, minha irmã e meu irmão, Deus lhe chamou para fazer a diferença. Você faz a diferença com a santidade de Deus na tua vida. Tem pessoas que pensam que elas irão fazer a diferença por causa do carro, por causa do dinheiro, por causa da casa, por causa da posição profissional, por causa do mundo, por causa das coisas materiais. Não, não. A pessoa faz a diferença tendo a santidade de Deus na vida dela. Aí ela faz a diferença. Deus te escolheu para fazer a diferença. Não no meio material, mas a diferença no que diz respeito a uma vida com Deus. O próprio Jesus falou do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a salvação. Por isso, igreja, a mensagem de hoje é: cuidado para não cair no pecado e se afastar de Deus. O pecado te afasta de Deus. Tenha cuidado, tenha vigilância. Continuando, diz aqui, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho, ó que palavra forte, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Que palavra forte, igreja! Tome posse dessa palavra. É a palavra de santificação. É tempo da igreja se santificar. É tempo da igreja pensar nas coisas do céu, nas coisas do alto. Infelizmente, muitos cristãos só ficam pensando nas coisas desse mundo, nas coisas da terra. Já que ficam pensando em coisas da terra, então quando Jesus voltar para levar a igreja, esse povo vai ficar na terra. Mas eu quero subir para o céu, porque eu estou pensando nas coisas do céu e você também precisa pensar nas coisas do céu, obedecer, vigiar, andar em comunhão com Deus, sair daquilo que é errado e entrar naquilo que é correto. Então essa palavra é muito forte. Eu vou ler de novo aqui, sabendo isto, que o nosso homem velho, ou seja, a velha criatura, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado é aquele corpo que está acostumado a fazer besteira. É aquele corpo que não glorifica a Deus. É aquele corpo que a pessoa, ela coloca no corpo coisas que não é de Deus. Eu não vou entrar aqui em detalhes não, mas vocês percebem o que eu estou dizendo. Tem muita gente que está automutilando o seu próprio corpo, colocando coisas que a pessoa nasceu com o corpo limpo. E parece que quando fica adulta, começa a manchar o próprio corpo, colocando entorpecentes, que é os vícios, colocando coisas que não agradam ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você só pode ter no seu corpo aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Quando você vai na rua, você olha para algumas pessoas e você, ao olhar, você repara que aquele corpo ali não tem nada de Deus.
Não tem nada do Espírito Santo. É um corpo adulterado, mexido, é um corpo que está machucado, manchado, devido às iguarias de Satanás, e a pessoa perde o brilho, ela perde aquela pureza. Deus lhe chamou não para perder pureza, Deus lhe chamou para você aumentar a sua pureza e a sua comunhão. Outro detalhe, tenha cuidado com amizades. Qualquer amizade que se aproximar de você para querer levar você para o pecado, para querer levar você para aquilo que é errado, saia. Isso não é amizade, isso é maldade. Amizade boa te leva para Jesus, amizade ruim te leva para Satanás. Tenha cuidado com quem você anda. Uns querem teu bem, outros te querem na lama. Então vigia. Se você quer paz no coração, manter sua salvação, se você quer entrar em comunhão com o Espírito Santo, você vai ter que fazer um esforço para se afastar de tudo aquilo que não vem de Deus. Minha irmã, meu irmão, vocês sabem o que é de Deus e o que não é. Você sabe. Não precisa eu estar falando, não. Você sabe o que é de Deus e o que não é. Agora você escolhe. Você escolhe. Está na sua mão. Continuando, diz aqui, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morto aqui quer dizer aquela pessoa que morreu para o mundo. A pessoa que morre para o mundo, para o que é errado, ela vive para Deus, para aquilo que é certo. Continuando, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ô Rabassuri canta Rabanai, ô Espírito Santo, obrigado por essa palavra, por essa revelação. Eu vou ler novamente, igreja, isso é muito forte, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Veja o que o Espírito Santo está falando para você. Vive para Deus. Tem muita gente que vive para o pecado, vive para o diabo, vive para o que é errado, mas Deus está falando para você, vive para Deus, viva para Ele, minha irmã e meu irmão. Você não ganha nada se afastando do Senhor, você só perde. Mas se você se afastar do mal e se apegar a Deus, você só tem a ganhar. Continuando, diz aqui, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Continuando, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. A palavra concupiscências quer dizer vontades. Eu vou ler de novo aqui, Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas vontades. Você tem que ter cuidado. O pecado, quando ele se manifesta na vida de uma pessoa, primeira coisa que acontece é a dúvida entrar na pessoa. Ela passa a ter dúvida da salvação. Ela passa a ter dúvida das coisas de Deus. E outro detalhe, ela perde as forças para buscar a Deus. Eu conheço pessoas que já estiveram com Deus e infelizmente elas se afastaram de Deus e elas não têm força para buscar a Deus. Elas não têm força para vir na casa de Deus. Elas não têm força para voltar ao primeiro amor da salvação em Jesus Cristo. Ou seja, elas têm força para o que é errado, mas não têm força para o que é certo. Essas pessoas têm força para buscar o mal, mas elas não têm a mesma força para buscar a Deus. Por quê? Porque ela morreu na fé.
Ela deixou o pecado dominar a vida dela. Mas não para por aí. Eu vou continuar lendo, diz aqui, ó, nem tampouco apresenteis os vossos, continuando aqui, ó, os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, a Bíblia, ela está dando a receita de como a pessoa ela ter uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique ao Espírito Santo. Quando a pessoa ela glorifica a Deus com a vida dela, com a santificação, com a obediência, Deus, ele então realiza grandiosas obras na vida da pessoa. Continuando, diz aqui, presta atenção, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a pessoa que tem a salvação, o pecado não pode mais dominar a vida daquela pessoa. Por que não pode dominar? Porque ela não está debaixo da lei do pecado. Ela está agora debaixo da graça. A graça significa favor não merecido. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Eu e você não merecíamos estar aqui. Eu e você, devido aos nossos delitos e pecados de outrora, não éramos dignos de estarmos aqui. Só estamos aqui por causa da graça de Deus, porque Deus teve misericórdia. Deus olhou lá do céu e viu o nosso coração. Deus viu que nós queremos a presença dele. Deus viu que, por mais falhos que possamos ser, Deus, ele conhece o profundo do nosso coração. Por mais que a gente erre, Deus sabe que a gente ama ele, que a gente quer ele. Sabe o que isso quer dizer? Estamos debaixo da graça. Continuando aqui, ó, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Ou seja, tem pessoas que elas pecam e dizem assim, ó, foi uma fraqueza. Foi sem querer. Preste atenção, nada é sem querer. Se a pessoa acerta, é porque ela quis acertar. Se a pessoa erra, ela quis errar. Se a pessoa faz mal a alguém, é porque ela quis fazer mal. Se a pessoa quer fazer bem a alguém, é porque ela quis fazer bem. Lembra dos fariseus? Eles sabiam o que era o certo, mas faziam tudo errado. Os fariseus, eles sabiam que não pode julgar ninguém, mas eles julgavam Jesus. Os fariseus sabiam que não pode condenar ninguém, mas eles condenaram Jesus. Ou seja, a pessoa faz o que ela quer fazer. Por exemplo, você não é obrigado a estar aí ouvindo essas palavras. Por que você está ouvindo essas palavras? Porque você reconhece que sem Deus você não é nada. Sem Deus você não vai a lado nenhum. Por isso você está ouvindo essa palavra. Porque você sabe que a sua vida só está de pé pela misericórdia de Deus. Porque nós não somos nada. Nós não somos nada. O que está acontecendo nesse mundo, esse vírus, essa pandemia, eu coloquei nas redes sociais uma frase dizendo: não foi o vírus que parou o mundo. O que parou o mundo foi a permissão de Deus para mostrar que a família é valiosa, o dinheiro não compra a saúde,
A vaidade é passageira, nós não somos nada e só Deus pode mudar essa situação. Então, Deus quer santificação. Deus quer que a igreja, quando eu digo igreja, é o povo. Quando eu digo igreja, não é as paredes, não. Porque parede não fala. Alguns dizem que parede tem ouvido, né? Eu não acredito nisso. Satanás sim tem ouvido. Parede não tem ouvido. Então, a igreja somos nós, o povo. Então, o que Deus está pedindo de todo mundo? Santificação. Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando e Ele quer encontrar você, eu, nós, em perfeita santidade, em obediência. Vou lhe falar uma coisa agora muito forte. Imagine se Jesus voltasse agora, nesse momento. A gente ia subir. A gente iria subir na hora. Por quê? Porque nós estamos aqui reunidos falando de Deus, buscando a santidade. Não estamos aqui a falar mal de ninguém, nem a condenar ninguém, nem julgando ninguém. Estamos aqui reunidos em o nome do Senhor Jesus. Então, se Ele voltar agora, a gente sobe. Eu subo. Você crê que você também sobe? Aí é contigo, mas eu subo. E eu não digo isso por prepotência, não. Eu digo isso porque eu tenho certeza da minha salvação. A pessoa que tem certeza da salvação, ela não perde tempo com maldição de pecado. Ela se santifica, ela se entrega de corpo, alma e espírito ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ela vive em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus, porque ela quer a salvação. Ela quer viver a vida dela de acordo com a palavra, com o poder e com a presença de Deus. É por isso, minhas irmãs e irmãos, que nós devemos vigiar, que nós devemos estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque só Ele é que pode nos fortalecer, nos sustentar e guiar a nossa vida em comunhão, para que a palavra de Deus, ela não fique apenas na Bíblia. A palavra, ela precisa estar no nosso coração. A palavra está escrita na Bíblia, mas a morada da palavra é o meu, o seu, o nosso coração. Deus, Ele quer isso. Ele quer que você e eu venhamos andar de acordo com a direção dele, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, em nome do Senhor Jesus. E quando nós fazemos aquilo que agrada ao Pai, então o Pai, Ele age na nossa vida de maneira que a nossa vida venha trazer alegria para Deus e para todos aqueles que nos conhecem, que estão em comunhão conosco. Eu vou dar aqui agora um exemplo muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês e vocês vão aprender algo muito forte acerca da palavra de Deus, acerca da pureza e também da obediência. Deus, o que Ele deseja de mim e de você é a nossa perseverança, é a nossa fé, é a nossa comunhão, é a nossa entrega de vida para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Como estamos hoje meditando nesta maravilhosa palavra, a santificação. Toda pessoa que está em santificação, ela agrada a Deus. Toda pessoa que vive com Deus, ela vive em santificação. Preste atenção nisso aqui, ó, que eu vou colocar para vocês poderem ver. Vocês estão vendo aí
3 tronos. 3 tronos. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque é muito forte essa revelação que eu vou lhe dar. Nesse trono aqui do meio está Deus. Deus está nesse trono do meio. Nesse aqui está Jesus, o nosso Senhor. E esse aqui está vazio. Sabe por quê? Porque esse daqui é do Espírito Santo. Está vazio porque o Espírito Santo está na terra conosco. Agora você vai entender. Deus desceu para livrar Israel. Deus esteve na terra e voltou, está no trono. Jesus desceu para nos salvar. Voltou para a glória, está no trono e vai voltar. Mas o Espírito Santo, ele está aqui na terra conosco. Por isso está vazio esse trono. Deus, Jesus e esse aqui é do Espírito Santo. E só vai ser ocupado quando a igreja subir no arrebatamento. Então, o que eu quero dizer com isso? A primeira chance Deus deu para a humanidade. A segunda chance veio com Jesus. Nós estamos agora aqui, na terceira chance. E é a última. Depois dessa não haverá outra chance. Então, o que eu quero dizer com isso, igreja? Para você vigiar. Para você ter cuidado. Porque a humanidade já está na última chance. Ou você se santifica de vez, ou se perde de vez. Ou você anda direito com Deus, ou sai da presença de Deus. Ou você assume a tua fé e garante tua salvação, ou cai na dúvida, no pecado e perde a salvação. Por isso, nós estamos meditando na palavra do Senhor. Vamos ler novamente aqui, Diz aqui a palavra, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, quando a pessoa ela se entrega ao pecado, ela vira escrava do pecado. Mas quando a pessoa se entrega a Deus, ela se torna serva de Deus. Continuando, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ó que maravilha! Antigamente, eu e você, nós todos, éramos servos do pecado. Fomos então libertados do pecado e agora somos servos de quê? Da justiça. Diga glória a Deus. Continuando, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, antigamente a pessoa ela apresentava o corpo dela, os lábios, os pensamentos, a vida para o que é errado, para aquilo que é imundo, para aquilo que é sujo, que é podre, para aquilo que não agrada a Deus. Agora, a pessoa que nasceu de novo, se tornou a nova criatura, então ela apresenta agora a vida dela para o próprio Deus. E quando isso acontece, Deus, ele faz com que a pessoa ela venha a ter um novo nascimento, uma nova vida. E então Deus,
ele é glorificado na vida dessa pessoa. Por isso, minha irmã e meu irmão, o Espírito Santo, ele está falando ao nosso coração. Ele está falando comigo, com você. Ele está tocando em sua vida. Eu não sei como tem sido sua vida, suas atitudes, não sei. Também não quero saber, porque eu não sou Deus. Apenas sou servo de Deus. Estou aqui como instrumento do Senhor para levar você a se santificar. E a única forma que Deus me deu para te ajudar a se santificar, está aqui, ó, é a palavra de Deus. É a única forma que eu tenho para levar você a refletir na sua vida, nas suas atitudes e andar de acordo com a presença do nosso Deus. Continuando, diz aqui, ó, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Aqui quer dizer o seguinte: o que você ganhou quando você era servo do pecado? O que você ganhou? Você não ganhou nada. E que fruto você teve? Está aqui, ó. Que fruto tinheis? Ou seja, e que fruto você teve? Então, das coisas de que agora você se envergonha, porque o fim delas é a morte. E é a morte espiritual e, em outros casos, é a morte física também. Eu vou falar aqui brevemente sobre o rei Saul. O rei Saul, ele teve o Espírito Santo, ele teve em comunhão com Deus, ele foi um servo de Deus, até foi um rei de Israel. Só que depois o rei Saul, ele começou a desobedecer ao Senhor. E quando ele começou a desobedecer, a palavra diz que o Espírito Santo se afastou de Saul. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. É uma revelação que Deus mandou lhe dar. Quando Saul recebeu a unção no alto da cabeça, aquele dia foi marcado porque Saul todos os dias lembrava daquele dia que recebeu o Espírito Santo com aquela consagração. Então, Saul, ele lembrava daquele dia da consagração. Porém, quando Saul se afastou de Deus em desobediência, a Bíblia fala que o Espírito Santo se afastou de Saul. Para você entender melhor, Saul lembrou, quando foi consagrado, ele lembrava do dia que foi consagrado e recebeu o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo saiu de Saul, Saul nem percebeu. A revelação vai vir agora. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando sai da vida de uma pessoa, ele não avisa. O Espírito Santo, quando sai da vida de alguém, ele não avisa. Existem muitas pessoas que pensam que estão com o Espírito Santo e não estão. Aí você diz, Pastor Pedro, como é que você sabe disso? É só você observar as atitudes da pessoa. Repare as atitudes da pessoa. Uma pessoa que prefere andar com gente má, ao invés de andar com pessoas de Deus, quem tu acha que está com essa pessoa? É o espírito do diabo, não é o Espírito Santo, não. Uma pessoa que tem na boca palavras sujas, quem tu acha que está na boca dessa pessoa? É o Espírito Santo? É? Claro que não. É o espírito de Satanás. O Espírito Santo, quando sai, ele não avisa. Por isso que eu volto a repetir, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, se santifica. Se santifica, vigia. Deus pode ainda hoje recolher você. Recolher, sabe o que é? Levar você. E se hoje for seu último dia? E se nessa madrugada acontecer um problema
e a pessoa ter uma parada cardíaca, e aí acabou tudo, fica tudo aí. O carro, a casa, o dinheiro, o ouro, tudo. Por favor, igreja, vigia. Vigia, igreja. O Espírito Santo está falando. A Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está usando esse humilde servo para alertar o povo. Tenha cuidado, igreja. Uma vez, em outro ministério, eu tinha um amigo, e esse amigo sempre sorridente, adorando a Deus, na fé, em comunhão com o Pai. Tivemos o culto, aí ele foi para casa, Deus abençoe, até para a semana, tudo bom. Isso foi num domingo, tudo bom. Vai ouvindo. Aí no outro dia, toca meu telefone. Quando eu atendo, uma pessoa me deu uma informação. Pastor Pedro, aconteceu uma tragédia. O que foi? Olha, tal pessoa faleceu. E aí eu fiquei sem chão, igreja. Sabe por quê? Porque no outro dia, no dia anterior, aquela pessoa estava ótima, estava bem. Eu nunca imaginei que ela iria partir assim. E partiu, sabe como, igreja? Dormindo. Deu boa noite à família, foi para o quarto, do jeito que deitou, ficou. Tá vendo, igreja? Eu falo isso emocionado, sabe? Porque as pessoas brincam demais, tem muita gente brincando. Eu até vou falar uma coisa aqui para que todos reflitam. Toda pessoa que fica brincando com as coisas de Deus, ela não vai permanecer até o fim. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Toda pessoa, não interessa se tem título, se tem cargo, não interessa. Isso é geral, é geral. Toda pessoa que fica brincando com as coisas de Deus, não leva a sério, ela não fica até o fim. Ela vai cair, vai se perder. Não adianta, vai se perder. Mas toda pessoa que tiver constante no temor de Deus, essa vai até o fim. Pode sofrer, pode padecer, ela fica firme. Se eu fosse contar para vocês as lutas que eu já passei, eu e a minha esposa já fomos perseguidos, ameaçados, tanta luta, nós estamos até hoje de pé e vamos até o fim. Até a glória, em nome de Jesus. Eu e vocês, minha esposa, todos nós. Por que isso acontece? Porque o diabo está furioso contra nós. Ainda bem. Ele vai ficar furioso mesmo, porque a partir de agora, todos vocês vão se santificar mais, vão orar mais, vão buscar mais e vão andar mais na presença de Deus. E Deus será glorificado. Digam todos glória a Deus. Vamos deixar o inimigo furioso. É isso que ele quer. Ele quer que a gente saia de comunhão com Deus. Ninguém vai sair. Pelo contrário, vamos perseverar muito mais. Porque Deus é grande. Deus nos escolheu. Deus nos chamou para o servir, o adorar e o glorificar. Digam todos glória a Deus. Continuando, diz aqui a palavra do Senhor. Diz aqui, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isso é muito forte, igreja. Olha o que diz, vou ler de novo. Mas agora, nesse momento, libertados do pecado. Eu não sei como é que está a sua vida, se você errou, pecou, não sei, também não me interessa. Mas Deus está mandando lhe dizer, pela palavra, que você agora está liberto do pecado, liberta. Deus está lhe perdoando. Deus está jogando no mar do esquecimento
tudo aquilo que você de repente tenha feito que não agradou a Deus. Vá e não peque mais, como Jesus falou. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Você antigamente estava escravo do pecado. Agora você está livre e agora é um servo, uma serva de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sabe o que isso quer dizer? Já que você reconhece que precisa de Deus e que quer a santificação, então Deus, ele vai te acompanhar até o último dia da tua vida e após esse último dia, na vida eterna. Digam todos glória a Deus. É muito forte. E para concluir, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja?